Olá, estamos de volta aqui na TV Capital com mais uma edição do Jornal Argumento, discutindo assuntos do momento. Vamos conversar muito sobre a política, sobre o fazer político, sobre a campanha eleitoral que se avizinha, os fatos que marcam o meio político e também vamos falar sobre o trabalho do Clube de Repórteres Políticos, uma entidade tradicional do estado de Goiás e que tem na presidência o jornalista Divino Olávio, que é o nosso convidado de hoje para falar sobre o seu trabalho e também para falar um pouco sobre política e sobre eleições. Tudo bem, Divino? Tudo bem, Marcelo. Prazer grande estar aqui com você novamente, participando desse programa feito com muito amor, eu sei. Você está mais animado com a Copa ou com a eleição, Divino? Interessante, Marcelo. É o seguinte, eu sou entusiasta da seleção brasileira, das coisas do Brasil, nas competições. Tem competição, tem brasileiro disputando, eu sou apaixonado, torço mesmo. O futebol, então, é uma coisa que está no sangue de todos nós, brasileiros, né? E falar numa Copa do Mundo realizada no Brasil é uma coisa mais interessante ainda. Claro que eu estou muito interessado em acompanhar aí os jogos da Copa, a competição toda aí, mas não podemos esquecer também da política, né? As eleições que vão eleger aí o próximo presidente da República, os governadores de estado, os senadores. Então, é claro que a política é também muito importante. Vamos estar ligados nas duas coisas, até porque a Copa acontece no meio de junho, agora as eleições vão acontecer lá no meio de setembro. A resposta foi né? muito política, Divino. Né? Mas não dá para prescindir nem de uma coisa nem de outra, né? Então tá bom. Olha, nós vamos ficar sem a companhia do André Marques, jornalista, idealizador do jornal, do grupo, ele que está por um período de viagem, merecido descanso, né? E durante esse período, durante uma semana mais ou menos, nós estaremos aqui comandando o jornal Argumento com os nossos convidados e sempre trazendo assuntos de seu interesse aqui na TV Capital. Divino, historicamente, as eleições têm esse ritmo mais arrastado do jeito que está? Ou o que tem de diferente? Esse desinteresse da população está contaminando a classe política? Como é que você está vendo isso? Marcelo, eu observo e a gente percebe no dia a dia o seguinte, que a cada novo escândalo que surge, que estraga, prejudica mais ainda a atividade política, né, partidária, prejudica a imagem, leva a população a um grau maior de descrença, né, na política como instrumento para se fazer o bem comum. Então é o seguinte, são os mensalões da vida, a Petrobras, esse caso que está acontecendo com a Petrobras, né, que é uma empresa orgulho dos brasileiros, né, chegou a ser considerada, por exemplo, aí a segunda, terceira maior do mundo, né, nessa área de produção, de exploração de petróleo. E hoje já está os trens de São Paulo. Os trens de São Paulo, né? Então, quer dizer, é tanta coisa que está acontecendo aí, que tudo isso que vai desmotivando a população com a atividade política. Mas é interessante, Marcelo, é o seguinte, eu não sei nem explicar direito o que acontece. É que a população, a gente percebe que a população a cada ano vem se mostrando aquela desmotivação, mas quando vai se aproximando também da campanha eleitoral, certo? Parece que os ânimos voltam a aflorar e você vê que o grosso da população acaba comparecendo às urnas e votando. Porque não tem escapatória, né, Divino? Querendo ou não, a política mexe com a vida das pessoas, claro, é ela que viabiliza ou complica a vida do cidadão, né? No voto que o cidadão dá lá na urna, está ali a política de definição ali do preço do litro da gasolina, né, do quilo de arroz, né, do benefício que o cidadão que precisa, a família carente precisa para receber uma cesta básica, uma bolsa, então é muita coisa, é o emprego, né,
uma canetada de um ministro da Fazenda, por exemplo, de um presidente da República, mexe com a economia do país, né? Então ele pode criar novos empregos ou pode também fazer sumir vários empregos, né? Então a política é muito séria. Nessa canetada aí, a próxima que vem é um aumento no imposto sobre a cerveja, do IPI sobre a cerveja e sobre o refrigerante para pagar as empresas que mexem com energia elétrica. Não mudou não, de um governo para outro parece que muda governo, muda partido e a prática é a mesma, né, Divino? Na verdade é o seguinte, o governo não fabrica dinheiro, né? Mas uma coisa que ele sabe, tem mostrado que sabe fabricar muito bem, é buracos, né? Nas dívidas públicas, na parte fiscal. Então é o seguinte, as contas públicas sempre com problemas, né? Não é de agora, mas agora também, né? Um problema sério aí, preços represados, inflação represada, e o governo, por conta da eleição que vai acontecer esse ano, não deixa subir as coisas, então, mas tem uma inflação represada aí, tem preços aí que estão sendo controlados aí na marra, o preço do combustível, por exemplo, a gasolina aí, né, sendo controlado na marra, energia elétrica, e quer dizer, alguém vai pagar a conta. E quem vai pagar a conta? São os brasileiros, são os consumidores que vão pagar essa conta, né? Agora tem uma tese que eu já venho falando nela há um ano e meio. Quando fala em sucessão presidencial, acho que a Dilma não tem problema político, não. Acho que não é do ramo, não gosta do fazer, do articular político, mas o PT faz isso bem, ela tem uma base ampla. O grande problema continua sendo a economia, e a análise aí é que enquanto não tiver problema naquela economia do dia a dia do cidadão, não tiver faltando emprego, não tiver faltando dinheiro para o pão, para o carro, para o supermercado, vai estar tudo bem. É mais ou menos por aí, Edivino? Marcelo, a economia realmente é o que mexe com o bem-estar das pessoas, né? É a parte da política que mexe com o bem-estar das pessoas, né? Enquanto não estiver faltando emprego, enquanto não estiver faltando o dinheiro para comprar a coisa para comer, o alimento para comer, então é o seguinte, o dinheiro para pagar a prestação do carro, né? Então a qualidade de vida das pessoas, a coisa vai sendo mantida. As pessoas parecem que não levam muito a sério o que os políticos estão fazendo, o que os partidos políticos estão fazendo. Mas a partir do momento que a economia começar a bagunçar e começar a mexer no bolso das pessoas, as pessoas acordam, né? As pessoas acordam, né? Por enquanto, e por enquanto a coisa está sendo segurada meio na marra. Exatamente. Os analistas estão colocando isso com muita clareza aí, todos os dias, nas páginas dos jornais, nas análises que fazem na mídia aí. Então, vamos ver até quando o governo vai conseguir controlar com mão de ferro essas partes da economia, essa parte de preço, né? É bom dizer que normalmente os líderes de governo acham que dinheiro do governo não tem fim, né? Então, pode gastar, vai gastando, não precisa economizar não, vai gastando que um dia resolve. Se não for hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos resolve. E as lições não são bem essas não, né? Um dia a conta chega, né, Marcelo? Um dia chega. Mas que vai chegar, vai. Divino, você é um daqueles profissionais que começou a cobrir eleições antes mesmo delas voltarem a acontecer no Brasil, né? É verdade. Qual foi a primeira eleição que você cobriu? A primeira eleição que eu cobri assim, com intensidade maior foi a de 1982. Que foi justamente a volta da eleição para governador. A primeira eleição para governador, né, depois do período aí de governadores nomeados. Então, de 1982 para cá que eu venho fazendo a cobertura, né, a campanha amarrada, política mais intensa. Campanha amarrada, inimaginável para os dias atuais, né? Aqui o pessoal do Íris botou uma propaganda de um tênis que levava o nome de Íris. O pessoal do Otávio Lage botou um chapéu Panamá, que lembrava a marca do Otávio, Dr. Otávio na campanha. E Atos Magno, candidato PT, cruzando o estado num fusquinha azul piscina. O Paulo Maluf, lá em São Paulo, fez uma propaganda, um comercial do sapato Hulk Braz. Né? E ele achava que ganhava ponto com isso. Eu não sei se ganhou não, mas
O Maluf também é um caso à parte, melhor a gente nem entrar muito na questão do Maluf, porque a gente levaria horas e horas discutindo questão Maluf aqui, né? Mas ele é artista, né? É um grande artista, grande né? artista. Isso está provado que ele é um grande artista. E... Não fui eu, né? Não, mas está aqui as contas aqui do senhor, aqui está tudo do senhor, conta na Suíça, Banco Suíço aqui. Não é meu. Se for meu, se tiver menor, pode ir lá e pegar. Agora pode, que apareceu, né? Apareceu semana passada a comprovação de dinheiro dele no exterior, assinatura dele e tudo mais. Agora, Divino, no passar dos anos, o lado bom da democracia é isso, né? A eleição está consolidada e a gente pode escolher. Quem é pior, o eleitor que não escolhe bem ou os candidatos que não conseguem se renovar? Marcelo, eu li uma entrevista há alguns anos atrás de um escritor brasileiro, ele é de um escritor até de novelas, de livros e de novelas, de televisão, que eu achei interessante. Ele disse o seguinte, que não há como se exigir políticos honestos de uma sociedade desonesta, certo? Quem são os políticos que hoje estão aí exercendo os cargos, que muitos deles não se conduzem de forma adequada, né? Com ética, com respeito aos compromissos, com respeito ao patrimônio público. Quem são os políticos que estão hoje lá? São os que foram retirados da sociedade, no meio da sociedade, ontem. Porque eu falo aqui nas eleições passadas, muitas anteriores, muitos deles entraram na política pela primeira vez, estão adquirindo mandato pela primeira vez. Quem serão os políticos de amanhã? Os que serão no próximo mandato, os que serão eleitos agora. Será que eles vão... Será que depois dessa eleição a corrupção vai acabar? Tudo vai ficar certinho? Não, eu não sou otimista, porque é o seguinte, todos que a população coloca lá, muitos deles acabam se desviando, tendo uma conduta que não seja adequada, uma conduta ética correta, né? Então, eu acho que é a sociedade. O defeito não está nos políticos, o defeito está na sociedade. Agora, a questão é cultural. Um fenômeno que tem hoje continua sendo a internet, as redes sociais. Você criou uma condição para o eleitor criar sua própria fonte de informação e decidir, se ele quiser, sozinho, né? Ele pode acessar o site dos candidatos, pode acompanhar programas eleitorais pela internet, pode acompanhar o noticiário a partir de agora e fazer sua escolha. E qual que é o reflexo disso? Eu ouvi já reclamação por parte de gente que trabalha com marketing, dizendo que as pesquisas, as tais pesquisas eleitorais, mesmo aquelas feitas só para consumo interno, acabaram não surtindo efeito, porque você vai medir o humor do eleitor e em cima disso você planeja a ação do candidato, né? Mas nem fazendo esse trabalho que é a lição básica de toda a campanha, isso surtiu efeito. Aí candidatos que são naturais, o cara está no candidato, é natural que ele seja candidato à reeleição. Nós temos aí Jarbas Vasconcelos, que é da chamada bancada ética no Senado, anunciou essa semana vai ser candidato a deputado federal. Não vai ser candidato à reeleição. No Ceará, Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, admite que não vai candidatar à reeleição, vai ser candidato ao Senado. Aqui em Goiás, apesar de todas as pedras de serem aí que Marconi Perillo é candidato à reeleição, ele não assume claramente isso. Essa cautela faz parte desse momento do eleitor, dessa reação do eleitor? Eu acho que a cautela, ela faz parte de um processo, do processo político como um todo. Um político prudente, político que faz política com prudência, ele deixa sempre para tomar a decisão, anunciar o projeto dele, aguardando outras definições. Vamos citar como exemplo... Principalmente do adversário. Exatamente. Vamos tomar por base aqui o exemplo de Goiás, o exemplo do governador Marconi Perillo aqui em Goiás. Marconi está dizendo que não sabe se será candidato, não falou nada sobre isso ainda. Está preocupado com a administração. O que o Marconi está dizendo? O que o Marconi está dizendo com isso? Ele está dizendo que tem dois aspectos nisso aí. Primeiro é o seguinte, aguardar para ver quem serão os candidatos na oposição. Como é que a oposição vai conseguir se organizar aí para enfrentá-lo, para enfrentar as eleições aí?
E o segundo aspecto é o seguinte, é que a partir do momento que o governador falar que é candidato à reeleição, começam as cobranças, começam os pedidos, as pressões dos partidos políticos, né? Pressões mais ainda dos que já recebe atualmente. Mas isso não é só no caso do Marconi, não. Em qualquer estado brasileiro, a partir do momento que o cidadão falar que é candidato à reeleição, começam as pressões, e pressões entre aspas, estou sendo sutil aqui, muitas vezes tem chantagem mesmo, não digo que seja o caso de Goiás, né? Mas tem muitas vezes partido político, liderança, pressiona e um jogo pesado, né, por apoio, né? Então, o Marconi está aguardando, no meu entendimento, primeiro a definição dos partidos de oposição. Quem vai ser o candidato que vai enfrentar? É Íris Rezende no PMDB, é Júnior do Friboi, ou é Antônio Gomídio, ou os três vão se unir, né? Não há sinais ainda de que eles vão se unir, né? Mas não pode duvidar disso também não, né? Mas na sua visão, pela sua experiência, pelo seu feeling, o Marconi é ou não é candidato? É candidatíssimo. Ele está agindo como, né? Ele está agindo como candidato, né? Mas sem dizer que é candidato. Se amanhã, diante de uma eventualidade daqui até o mês de junho, se criar uma situação, né? Uma situação de tipo assim, de fim de mundo aqui para ele na política, o que eu chamo de situação do fim do mundo aqui para o Marconi seria se juntasse Íris, candidato a governador, Júnior Friboi, candidato ou a vice ou ao Senado, e o Antônio Gomídio, prefeito de Anápolis, também participasse da chapa. Os três, os cargos de governador, vice e senador. Numa chapa só, ficaria muito pesada, muito competitiva. Marconi poderia, às vezes, quem sabe, rever situações. Mas também é uma situação complicada para o governador Marconi Perillo ele dizer que não seria candidato. Porque se ele falar que não será candidato, a base dele arrebenta completamente. Quem é que vai ser? Não tem nenhum nome aí capaz de conseguir a unidade entre os partidos da base. Eu que não costumo ser tão gentil quanto você nesse tipo de análise, senhor Divino, eu já disse aqui que o dia que Marconi Perillo anunciar, se eu não acredito nisso, mas se ele anunciar que não é candidato, é porque ele jogou a toalha e perdeu a eleição. Ele acredita que perdeu a eleição. É verdade. Mas eu acho que não podemos descartar essa possibilidade. Sim. Mas é o seguinte, mas eu acho pouco provável a continuar, a permanecer esse quadro, a não ser que surjam fatores aí imponderáveis, né, quase tipo assim do caso de fortuito, sabe? Que não está contando com ele nem um pouquinho e acontecer. Agora, diante desse fato, não dá. Mas eu acho que, se não surgir fatores dessa natureza aí, Marconi será candidato, sim, à reeleição. Desse grupo aí, formado por PT, PMDB, os dois partidos consolidaram aliança nas eleições municipais, na eleição de 2010. Agora, o PMDB parecia que ia resolver para o lado do Júnior Friboi. Agora parece que vai resolver para o lado de Íris. Antônio Gomídio tem que deixar a Prefeitura de Anápolis semana que vem. Deu até sábado para o PMDB decidir se quer ou não quer aliança com o PT, para apresentar o candidato e discutir isso. Como é que fica essa situação? O Gomídio vai ser candidato porque o PMDB já avisou que não vai decidir até sábado, Divino? Marcelo, a situação no PMDB hoje é uma situação tanto difícil da gente fazer qualquer tipo de análise, porque é o seguinte, nós não conhecemos as reações do Júnior do Friboi. O Júnior do Friboi é o seguinte... É um personagem novo. Um personagem novo. A gente sabe que ele é um empresário bem-sucedido, um ganhador de dinheiro, né? Como empresário e muito bem-sucedido nessa parte. Agora, politicamente, o que tem acontecido com o Júnior do Friboi? A cada entrevista que ele concede, a cada vez que ele fala, ele cria um problema. Ele cria um problema político para ele dentro da base. Por exemplo, a cada vez que... E ele já falou isso várias vezes, vem falando que o ex-prefeito Elisandro tem que ser candidato a senador. Pô, o Wilson deve estar pensando o seguinte, mas quem é o Júnior do Friboi para falar a que eu devo ser candidato? Né? O cara com 55 anos de experiência. Tem que sair há poucos dias ele disse que o Gomídio, o Antônio Gomídio, prefeito de Anápolis, não tem que deixar a prefeitura, tem que terminar o mandato. Quer dizer, tem que dar o exemplo. O prefeito ficou
irado com ele, né? Não, e aí ele foi lembrado de que o Iris Rezende fez a mesma coisa em Goiânia, ele tá errado também. Pois é. Então é o seguinte, a gente sabe que ele não é muito cuidadoso com as palavras, né? Ele tem, até aqui, ele tem se mostrado na política com pouco zelo com as palavras, né? Com as colocações. E isso tem causado muitos problemas para ele. Isso o telespectador tem que entender que a gente que trabalha na cobertura, você trabalha na cobertura de 1, 2, 3, 4 eleições, você pega o jeito da coisa, você passa a ter uma sensibilidade para, pelo menos os principais personagens, você começa a ser possível você prever qual que vai ser a reação de cada um. Né, verdade. Eu acho que... Agora, Marcelo, você me pergunta... Um fato que acho que foi surpreendente, que era imprevisível, foi a aliança nacional entre Eduardo Campos e Marina Silva, quando a Marina teve o registro da rede negado. Foi uma coisa surpreendente, né? Esse foi um fator surpresa, né? Sim. Foi um fator surpresa. Por exemplo, pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. De repente pode acontecer um fato desse aqui em Goiás, alguma coisa parecida em Goiás, né? É o que eu falo. Marconi Perillo, governador, será candidato à reeleição, a não ser que aconteça um fato desse surpresa aí, né, para tirá-lo da disputa. Caso contrário, se continuar nesse ritmo aí, ele será sim candidato à reeleição. Tudo indica que sim. Vamos a outro ponto que mexe com a base do Marconi, para a gente voltar depois no outro ponto que mexe com PMDB e PT. Na semana passada, houve um diz-que-me-disse aí, e essa pergunta é boa, esse assunto é bom abordar, que você foi a primeira pessoa que falou com propriedade sobre a importância da presença de Ronaldo Caiado para a reeleição de Marconi Perillo. E o quadro desenhado semana passada, não sei se foi fogo de palha para ver se pega ou se não pega, foi essa possibilidade de Caiado acertar a aliança, ser candidato ao Senado, e aí Vilmar Rocha seria candidato a vice e José Elton caberia uma candidatura a deputado federal ou uma vaga no Tribunal de Contas. Por que o Caiado é tão importante na chapa, Divino? O Caiado é importante porque o deputado Ronaldo Caiado, ele é um político de grande respeitabilidade, não só em Goiás, mas no Brasil. Né? Ele, no Congresso Nacional, ele tem se revelado de uma competência muito grande na articulação política. É a única referência nacional. A única referência nacional que Goiás tem hoje, né? no Congresso. Então, o que acontece? O deputado Ronaldo Caiado, ele tem voto, todas as vezes que abre as urnas de eleição em que ele disputou de deputado federal, ele teve votos praticamente em todas as urnas do Estado, Marcelo. Mesmo nas cidades onde ele não foi fazer campanha e pedir voto, ele recebeu o voto lá. 1 ou 2 votos e ele sempre teve. Não tem uma cidade em Goiás onde o Ronaldo Caiado não tem voto, mesmo onde ele não vai fazer campanha. Mas então é o seguinte, o Caiado, ele representa uma força muito grande, porque ele representa um setor do agronegócio. Ele é uma liderança forte do agronegócio, né? E ele é uma pessoa que tem também um lado, uma sabedoria política, né? Ele, embora ele seja um político assim, de temperamento às vezes mais difícil, né? Se revelou em alguns momentos de um político de temperamento mais difícil no relacionamento, mas ele é muito sincero. Existe uma unanimidade as pessoas dizer o seguinte, quem faz política com ele, é o seguinte, o Caiado é o seguinte, ele cumpre os acordos, ele cumpre o que se acorda com ele. Então, é o seguinte, outra frase que a gente ouve muito também, Caiado não trai, não é? Caiado é sincero, Caiado não fica em cima do muro, não é? Então, ele tem essas características e isso faz dele um político de muita respeitabilidade. Pois é, mas esse comportamento dele deixou, pelos fatos que aconteceram nos últimos anos, ele brigar com todos os candidatos, outros candidatos a governador aqui. E aí já brigou com todos. Ele tem essa importância, ele tem essa projeção muito grande no eleitorado, mas até em função desse temperamento dele, o DEM está reduzidíssimo, né? Aqui as duas expressões estaduais que nós temos,
As duas expressões conhecidas no Estado são ele e o deputado Hélio de Souza. O resto É verdade. está E pulverizado. tem um outro aspecto no deputado Ronaldo Caiado, o Marcelo, é o seguinte, aqui a capacidade oratória dele, certo? O Caiado, se ele estiver na situação, ele defende bem. Ou, quer dizer, do lado que ele estiver, o projeto que ele estiver defendendo, ele defende com bons argumentos. Ele tem sempre bons argumentos para defender. Mas e faz exatamente o contrário em relação ao outro lado. Se ele, aquele que estiver contra, por exemplo, se ele sair candidato aí na chapa com o Marconi Perillo, eu venho falando isso, você citou muito bem, desde o ano passado eu venho falando isso, que o Caiado vai sair candidato a senador na chapa com o Marconi Perillo, porque o governador Marconi Perillo, no meu entendimento, ele não vai deixar uma liderança do peso do deputado Ronaldo Caiado solta aí, articulando com a oposição e ficar contra ele na campanha. Marconi é um político que tem muita sabedoria também. E ele é muito cuidadoso, Marcelo. Vou contar para você. Mas eu imagino que o Marconi deve pensar o seguinte, ele tem consciência disso, porque são números, fato. Ele nunca ganhou uma eleição dessa de 98 para cá, a partir de 98, ou com ele candidato, ou apoiando, no caso de Alcides Rodrigues, né, em 2006, a diferença nunca foi acima de 5%. Certo? Então é o seguinte, a diferença é muito pequena. Então agora ele tem consciência de que ele tem um desgastezinho aí junto com o funcionalismo público, que é onde ele sempre teve uma votação expressiva. Não é? Ele tem o desgaste natural dos 16 anos de comando do poder político no Estado, né? E tem mais aquelas denúncias de 2012 que não se provou nada, evidentemente, a CPI não conseguiu nem fazer. Mas o eleitor fica sempre com alguma coisa, sempre fica um resíduo, né? O tamanho desse resíduo, eu não teria como dimensionar isso agora. Caiado, mas sempre fica alguma coisa. Vacina ao cachoeiro? Eu acho que sim, eu acho que sim. E Vilmar Rocha, como é que fica nessa história? O Vilmar tem dito que ele está preparado, ele se apresentou, é o único pré-candidato ao Senado que se apresentou na base, e um argumento que é irrefutável hoje, que o PSD é muito maior do que o DEM. Olha, o PSD é muito maior do que o DEM, é o seguinte, o deputado Vilmar Rocha é um deputado que faz política já de 8 mandatos, não é? Então é o seguinte, de um homem de uma respeitabilidade muito grande, professor universitário, não é? Professor de Direito Constitucional na UFG, na Católica. Então, e ele tem uma característica, Marcelo. O deputado Vilmar Rocha está na política há tantos anos e não ficou rico na política. Um político considerado assim, extremamente honesto, ótico, na ética, né? Uma conduta correta que sempre teve. Nunca se viu o envolvimento do nome dele em nenhum escândalo, nenhuma coisa ruim igual essa. Então, ele é um político de muita respeitabilidade no Estado. Marconi Perillo, governador, não vai, no meu entendimento, abrir mão da presença do deputado Vilmar Rocha, como também a do deputado Ronaldo Caiado. Vilmar Rocha, no meu entendimento, será, e isso eu já falei para ele no ano passado, no meu entendimento, ele será convidado por Marconi a ser candidato a vice-governador. Tá. Aí você poderia me perguntar, mas o vice José Hélito, né, deixou o DEM para ficar com o governador Marconi Perillo, né, uma demonstração de lealdade, né? Olha, a dificuldade do vice-governador em ser candidato à reeleição é só uma, Marcelo. É o seguinte, ele é de uma região, da região de Goiás, a região mais fraca politicamente, né? De menor peso político, é a região nordeste do estado, né? E ele, então, como representante dessa região, se ele fosse, por exemplo, um político da região sudoeste, né, teria um peso muito grande e dificilmente alguém o tiraria da chapa. Mas como ele não é de uma região forte politicamente, né, o que conta na hora de montar uma chapa, de se construir uma chapa majoritária, é quem contribui mais para a vitória da chapa. E conta a história política que em 2010 o nome dele foi colocado por essa questão de ser um nome desconhecido, de uma região com pouca densidade eleitoral, para inviabilizar o acordo com o Marconi. O Marconi topou na hora, pelo menos essa é a história, porque era interessante para o Marconi ter o tempo de rádio e televisão do DEM. Nós vamos para o comercial, Divino. Antes de ir para o comercial,
Tem gente que fala que esse jogo do PMDB, irista de um lado, o pessoal que apoia o Júnior do Friboi do outro, o trabalho da pré-candidatura de Gomide, seria tudo um jogo combinado. Tem jeito de ser combinado, Divino? Tá com jeito? Tá com tipo ou não? Não, em tese, sim, mas esse jogo aí não tem nenhuma combinação, não tem nenhum sinal de que esteja... Não tem ninguém articulando esse processo, tem gente lá que está quase se pegando, lá, a coisa está feia, por exemplo, entre Íris e Júnior do Friboi, a coisa lá está feia, você acha que não tem a menor possibilidade. Ok. O clima está tenso lá entre eles. Estamos aqui no Jornal Argumento com o Divino Olávio, comentando as coisas da política. O Divino, que é presidente do Clube de Repórteres Políticos aqui de Goiás, ele volta para falar sobre o trabalho do clube e nós vamos numa viagem, te convido para uma viagem no tempo aí, viu, Divino? Nós vamos falar sobre figurinha também, tá? Uma coisa inédita aí nas figurinhas da Copa do Mundo. Uma imagem que nunca ninguém viu, vai ver pela primeira vez no álbum da Copa, que só o Brasil poderia proporcionar, a Copa das Copas. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, hoje recebendo o jornalista Divino Olávio, que é presidente do Clube de Repórteres Políticos aqui do estado de Goiás. Jornalista de larga experiência, falando aí sobre, ajudando a gente a analisar aqui, a dar uma visão, uma pincelada para as eleições. Antes de voltar para as eleições, vamos posicionar a imagem aí. Divino, você já, na sua infância, você colecionava figurinha? Ah, claro, né? Era um hobby nossa, lá na época de eu tenho uns álbuns completos que eu guardo, olha só, a figura ali, vazou na internet ontem. A FIFA prepara toda a Copa um álbum com os principais jogadores, os estádios, a história do evento. Ali é o estádio do Itaquerão, no Corinthians. Tá vendo? Na falta do estádio pronto, pegaram um ângulo ali para disfarçar, mas é o trem tudo inacabado, tudo incompleto. Acho que nunca antes da história da FIFA aconteceu um negócio desse. E essa imagem vai para o mundo inteiro. Pois é, que coisa complicada, né, Marcelo? É coisa nossa de Brasil, né? Eu já falei que essa vai ser a Copa do jeitinho, Divino. Vai ser do nosso jeitinho. Salve-se quem puder. Marcelo, você não fica impressionado, não, ou com receio do qual o saldo que essa Copa... É muito boa, a parte festiva, a emoção, né? Mas qual o saldo que essa Copa vai deixar para o Brasil, para os brasileiros? Vamos falar assim mais claro, o tamanho da conta que vai ficar para os brasileiros pagar. A única coisa que vai ficar pronta são os estádios, né? Tem aeroporto que vai ficar para 2015, obras de mobilidade para 2016. Interessante que ontem eu estava conversando com o Charles Pereira, que é cronista esportivo, cobriu a Copa da África do Sul, disse que lá ficou. Pelo menos houve melhoria, ficaram elefantes brancos na África do Sul, tem estádios lá que não são utilizados até hoje, mas principalmente na área de transporte, teve cidade que foi revolucionada em relação à Copa do Mundo. Aqui, nada, né, Divino? Até agora, vamos ver o que vai ficar, qual o saldo que vai ficar nessa Copa do Mundo para aquele colega nosso, Ronaldo Gordo, dizendo que a Copa é do povo brasileiro. Ele perdeu uma grande chance de ficar calado, não perdeu, não? Eu acho que perdeu, sim. Até porque está muito cedo para fazer qualquer previsão nessa questão da Copa, para dizer com tanta... Ele falou do povo que o povo vai ter acesso, mas não tem nada. Não, rapaz, tá a coisa mais difícil para conseguir um ingresso aí. 30% no máximo vem para os brasileiros e a maior parte vai ficar com os patrocinadores, com empresas que vão fazer promoção com esse ingresso. Povo mesmo, só aquela beirinha lá do Bolsa Família que vai ter acesso. O resto... O povão mesmo vai continuar assistindo pela televisão, como em todas as Copas realizadas fora do país. Ou uma grande oportunidade, assistir os jogos do Vila Nova na Série B, né? O Vila Nova que é especialista em segunda divisão, né, Divino? Pois é, Marcelo, e o Vila, hein? Divino, quem diria, né? Pois é. E o Clube de Repórteres Políticos, essa entidade tão tradicional, tão simpática em nosso meio, que você teve
aí a iniciativa de ressuscitar no ano passado. Como é que está o trabalho no clube? Marcelo, nós estamos um trabalho de formiguinha lá. É o seguinte, por exemplo, a papelado, os documentos do clube, livros, tinham sumido tudo, porque ficou 10 anos sem... Inativo, né? Com isso é o seguinte, como o clube não tem uma sede própria para ter onde guardar os livros, então é o seguinte, ficava não sabia com quem estava, livros guardado aqui, ali. Então é o seguinte, nós estamos tendo muita dificuldade para resgatar essa documentação do clube, a história do clube, a memória do clube. Nós estamos eu quero até aproveitar aqui e por enquanto não tem a sede ainda não, né? Não tem, mas nós estamos trabalhando também para isso, na expectativa de conseguir um espaço para funcionar como sede do clube. Mas aí o clube já avançou porque passou a ter um site, tem uma referência. Nós temos um site já. Então, já teve uma premiação. Já tem uma revista que vai ser publicada dentro de mais alguns dias, contando uma parte da história do clube, né? As atividades da atual diretoria, do ano passado para cá. Então, Marcelo, mas eu quero aproveitar esse espaço aqui e fazer um pedido, um apelo aqui a todas as pessoas que já foram entrevistadas pelo clube, dos repórteres políticos no passado, nesse período aí desses 35 anos, ou que receberam alguma condecoração do clube, o título de político do ano, o melhor deputado, o melhor congressista, o melhor vereador de Goiânia, que nos cedam cópias desse material, dos diplomas, dessas condecorações, e também fotografia dando entrevista para o clube, qualquer documento que você tiver, aí tenha sido produzido pelo clube dos repórteres políticos ao longo desses últimos 35 anos, eu faço aqui um apelo a você para que nos ceda uma cópia desse material para que possamos organizar um arquivo, né, um acervo de material da memória do clube que nós não temos quase nada e estamos com muita dificuldade para conseguir isso. Eu peço então, fica aí o meu apelo, o meu pedido. Eu vou aqui, o site, nosso endereço, o nosso e-mail no clube é Clube dos Repórteres, Clube Repórteres Políticos, Goiás, @gmail.com. Clube Repórteres Políticos. Exatamente. Goiás, @gmail.com, e-mail para entrar em contato. E esse é um trabalho de formiguinha, né? Vai ter que lapidar cada peça, né, Divino? É verdade. Vai ser vai levar-se muito tempo, viu, Marcelo? Talvez nem na nossa gestão a gente vai conseguir resgatar tudo isso. Porque foi muita coisa feita nesse período aí de 35 anos e muitas pessoas que já não estão mais morando em Goiás, algumas morreram, né? Então vai ser difícil a gente conseguir resgatar tudo. Depois de mais de 10 anos, o clube ressurgiu no ano passado. Aí foi feita a eleição, foi organizada uma nova diretoria. Depois já teve a movimentação na internet, algumas entrevistas. Criamos o site do clube, né? Que está no ar desde o ano passado, com uma página provisória, uma arte, né? Não é uma arte bonita, né? Mas está sendo feito uma nova, né? Um blog agora, uma cara bonita, com a logo do clube. Então, vai ficar dentro de mais alguns dias, vai estar no ar a nova arte. Foi retomada aquela rotina das grandes entrevistas, né? Das grandes entrevistas, nós já realizamos várias entrevistas. Prefeito Paulo Garcia, o deputado Ronaldo Caiado, o empresário Vanderlan Cardoso, o presidente da Assembleia, Vilmar Rocha, o deputado Roberto Balestra, tem outros aqui que eu não consigo me lembrar no momento. Mas então é isso, nós estamos... E temos outra agendada agora para o próximo dia 1º com o ex-deputado federal Aldo Arantes, que vai falar aí de um movimento que está sendo organizado aí segundo ele, por 66 entidades, né? Entre elas aí a UAB, a igreja, né? De apoio à propositura aí de um projeto de reforma política ampla no país, né? Mas esse 1º de abril é uma data enigmática, né? E o Aldo vai falar também... É aniversário do golpe ou não é? Ele vai falar também do aniversário de 50 anos aí do movimento... Mas é dia 1º de abril ou é 31 de março o golpe? Bom, segundo tudo que já foi publicado até hoje aí, nos jornais, as pesquisas, mostra que foi no dia
1º de abril, né? Mas foi anunciado como se fosse dia 1º, porque a data de 1º de abril é uma data meio manchada no Brasil, né? Considerada a data do dia da mentira, né? Aí, como diria meu pai, os militares estão certos, porque eles não tinham ido dormir ainda, então não era outro dia, então era dia 31 ainda, Exatamente. de madrugada. Deu sangue de madrugada. E o que está programado para este ano? Você já falou dessa busca aos documentos e o que Nós mais? realizamos o ano passado, Marcelo, em dezembro, aliás, dia 12 de outubro do ano passado, nós fizemos a eleição do político do ano, que é aquela condecoração, aquela eleição tradicional do clube. Nós fizemos referente ao ano de 2012. Agora nós queremos fazer, daqui até o próximo mês, a eleição do político do ano, uma referência a 2013. A gente queria, a intenção era fazer agora logo no segundo mês ou terceiro mês deste ano. Mas está havendo um atraso aí, porque a gente queria fazer, e estamos tentando ainda a possibilidade de fazer com a eleição pela internet. A pessoa não ter que se deslocar do local de trabalho. A cidade hoje é muito complicada para você ter que sair do seu local de trabalho, da sua casa, o trânsito maluco, né? Você gasta tempo, é dispendioso, gasta combustível. Então, se a gente conseguir fazer pela internet, vai ser melhor. Através de uma senha, vai ser mandada, distribuída para o associado. Mas então, de qualquer forma, mas se não for possível ainda fazer pela internet, agora, de qualquer forma, a eleição vai ser feita. Nem que seja com cédula, mas vai ser feita daqui até abril a eleição aí do ano de 2013. Divino, na crônica esportiva é um jargão de que não se faz jornalismo esportivo, não se faz cobertura de futebol se não se gostar de futebol. E aí tem até as listas que se fazem dos cronistas que torcem para o Goiás, para o Vila, para o Atlético. Tem até gente do Goiânia, normalmente hoje fala que, quando o Cabra fala que torce para o Goiânia é para não se comprometer, mas tem. E o jornalista político, ele tem que gostar de política para trabalhar na área? Mas é o seguinte, quando eu era estudante, ainda no colegial, no ginásio, naquela época falava ginásio, o primeiro grau, né? Ainda começando lá, né? Eu me lembro o seguinte, que de participar de movimentos lá, era a época ainda não tinha muita liberdade naquela época, né? Eu fui presidente do centro cívico lá da escola onde eu estudei. Então a gente fazia movimentos lá de política, mas assim, pela melhoria do bairro, né? A gente começou ali, né? Por exemplo, tinha um buraco, uma erosão muito grande lá no bairro, tinha um problema da iluminação, pedia a construção de uma quadra, reivindicar a construção de uma quadra, a gente fazia lá através do centro cívico, né? Abaixo assinado, né? E levava e entregava para o prefeito, para o governador, encaminhava. Muitas vezes a gente conseguia ser atendido, sabe? Então, eu passei a gostar assim, da atividade política nesse sentido, de buscar o bem para o bairro, para a comunidade, né? E a partir dali que a gente começou, então, aí quando eu entrei para a área de comunicação, isso que já faz um tempo razoável, então aí é o seguinte, eu comecei cobrindo bairros, né? Aí o chefe de reportagem, esse problema aqui é o seguinte, corre lá na Câmara Municipal e vai ouvir o vereador. Ouvir o vereador, o problema tem que ouvir o prefeito também. Tem que ir na prefeitura, ouvir o prefeito. E com isso foi entrando, né? De repente, quer dizer, não é de repente, quando eu me dei conta, eu já estava assim com um conhecimento, uma experiência grande nessa área, né? Sei. Então, a partir daí, todo lugar que a gente fui trabalhar, política, a pessoa me convidava para trabalhar sempre nessa área política. Aí quando você cobrir fala Assembleia, política, não governo. É política, não necessariamente a política partidária, né? Não necessariamente a política partidária. É normal o jornalista político ter uma tendência maior para determinada figura, para determinado partido, ter as suas preferências também, como acontece no futebol? Não, eu acho que a questão da preferência é inerente aí ao ser humano, né? Você tem suas preferências pelo partido político, com as teses que o partido defende, ou não. Então, você acaba tendo uma certa simpatia por algum projeto.
né? Mas o trabalho você tem que fazer sempre com muita imparcialidade, né? Tem que ser muito responsável nas suas análises, porque ao analisar um fato político, porque você, naquele momento, você está trabalhando, você está levando a informação para o cidadão que está do outro lado lá, nos esperando o nosso trabalho. Né? Então você tem que ser muito correto. Eu sempre tive muito cuidado com isso, e muito cuidado, e sempre um respeito muito grande pelo leitor, pelo telespectador, o ouvinte, onde quer que eu esteja trabalhando. A gente conversava antes do programa, no intervalo também, sobre essa série de denúncias envolvendo a Petrobras. Abriram a tampa, o que foi que aconteceu, Divino? O que está acontecendo com a Petrobras? Marcelo, a Petrobras é de muitos anos, sempre foi assim, orgulho, né? Dos brasileiros. De vez em quando, um probleminha, uma denúncia de algum fato menor lá, é a primeira vez que acontece um fato dessa dimensão, né? A Petrobras sofreu um baque, um prejuízo aí de milhões, né? Bilhões, né? de reais. Bi em cima de bi. De dólares, não é nem de reais, é de dólares, né? Então, como é que uma empresa, como é que a Petrobras, o maior orgulho dos brasileiros aí, comprar uma empresa que tinha sido avaliada por 45 milhões de dólares um ano antes e comprar essa empresa aí lá nos Estados Unidos por mais de $1 bilhão. Não é coisa de gente séria, né? Não, e a sociedade com a Venezuela para construir a refinaria em Pernambuco. Esse caso... O Brasil ficou com a despesa essa sociedade do governo brasileiro com o governo venezuelano, que foi divulgado aqui, que os dois governos iam construir essa unidade da Petrobras lá, o Brasil levando mais uma vez um cano do governo da Venezuela. Como já deixou aquele índio lá, o presidente lá da Bolívia, tomar a indústria da Petrobras lá. Então, olha, interessante que o governo brasileiro não faz nada, né? A reação é muito passiva, tem sido muito benevolente, né, com essas situações. Divino, estamos chegando ao final, uma pergunta final. A Copa do Mundo, o resultado da Copa, vai influenciar no resultado da eleição no Brasil? Eu acho que vai influenciar, Marcelo. Vai influenciar da seguinte forma: se o Brasil vencer a Copa, eu acho que cria uma situação mais favorável para a reeleição da presidente Dilma, né? Porque aí muita gente passa a reconhecer, os investimentos foram certos, é o Brasil que está acima da questão política aí, acaba reconhecendo aí a participação presidente Dilma aí no governo. Agora, se perder, aí junta tudo, a revolta das pessoas, a frustração, né? Isso pode levar as pessoas a pensar melhor e rever o voto na hora de comparecer para dar o seu voto lá na urna. Divino, muito bom te receber aqui mais uma vez. Sucesso à frente do Clube de Repórteres Políticos. Obrigado pela presença, ajudando a gente a entender um pouco mais esse mundo da política. Pois é, Marcelo, estou sempre à disposição, um prazer muito grande participar do programa aqui com você, com o André, que está de férias, deixo aqui o meu abraço para ele, eu admiro muito pela sua luta, o seu trabalho, os seus empreendimentos, é um lutador, muita admiração, muito respeito por ele. E estou à disposição aí, para assim vocês precisarem, podem me convidar que eu voltarei com muito prazer. E amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário, com mais informações, com mais análises para você. É o Jornal Argumento na TV. Abraço e até amanhã.